Olá, eu sou Mona Lisa. Vou falar um pouquinho sobre hemodiálise, né, em pequenos animais, que é uma técnica utilizada na medicina veterinária, que tem pouco tempo, relativamente recente, para o quanto, né, a gente não evoluiu frente à medicina humana. Bom, vamos lá. Então, o que que seria, na verdade, a hemodiálise? A hemodiálise ela é, na verdade, um- uma substituição dos rins. Então, ela é uma máquina extracorpórea que é feita para substituir as principais funções renais. Uma delas é remover substâncias tóxicas do corpo e outras substâncias, é, como corrigir desequilíbrios, né, hidroelétricos, ácido base. Então, através da urina, os animais jogam para fora, né, essas substâncias, e então, quando o rim para de funcionar, ou em algumas outras situações que vamos ver para frente, é utilizada a hemodiálise. Então, a hemodiálise, na verdade, é um maquinário, né, em que é feito a filtragem do sangue. Coloquei aqui o Hospital Veterinário da UFMG, porque, na verdade, é o lugar onde foi feito, né, pela primeira vez, uma hemodiálise em animais. Então, foi feita em 1999. A hemodiálise ela é utilizada principalmente em quatro casos: sobrecarga de volume, intoxicações, doença renal crônica e insuficiência renal aguda. A gente vê um bom sucesso na insuficiência renal aguda e na doença renal crônica a gente consegue bons resultados de sobrevida. Nas intoxicações também, e a sobrecarga de volume também dá para ter uma boa qualidade de vida, levando em conta da precocidade do diagnóstico e na rapidez também de efetivar esse tratamento. O consenso veterinário sobre hemodiálise diz que, no caso de, né, ser usado em insuficiência renal aguda, em doença renal crônica, principalmente nos casos que a gente detecta isso mesmo, né? Uremia, azotemia, hipercalemia, acidose metabólica, sobrecarga de volume. Então, tudo em que o rim vai ter uma dificuldade em filtrar isso, a gente utiliza, na verdade, a hemodiálise. Outra situação que ficou até famosa há uns tempos atrás foi na questão da intoxicação, né? Em 2022, alguns petiscos, né, pets foram contaminados por conta de etileno glicol. Coloquei aqui uma imagem como que funciona, né, o propileno glicol, etileno glicol, com o petisco, né? Quando eles juntam, eles já têm uma intoxicação oral e o etileno glicol vai fazer uma metabolização do fígado e aí geram-se substâncias geradas a partir disso, né, dessa transformação do etileno glicol, vai gerar uma injúria, né, uma lesão no rim, de oxalato de cálcio. Então, a hemodiálise também é importante para essa remoção de toxinas, assim como o etileno glicol. Também tem a questão dos metais pesados, medicamento, né? Ou uma overdose, ou algum caso quando o animal tem uma alergia à medicação, é importante que esse sangue seja filtrado o mais rápido possível. Outra situação em que a hemodiálise é indicada, segundo o consenso, é de sobrecarga de volume, então, principalmente em questão de edema pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva. Então, é justamente como esse sangue não consegue ali, digamos assim, circular, né, no animal, a hemodiálise vai fazer, né, a máquina de hemodiálise vai fazer isso pelo animal, e aí também é indicado a hemodiálise. Como qualquer procedimento, também tem as contraindicações. As contraindicações principais da hemodiálise, a principal é devido à anemia. Então, um animal, né, com baixas hemácias e um hematócrito, né, baixo, o sangue dele vai ser, entre muitas aspas, ralo,
Então, isso pode fazer falta, né, para ele no momento ali que está ali, passando por todo o circuito. Tem os animais que têm risco de hemorragia, né, instabilidade hemodinâmica, tolerância à anticoagulação. E aí, por que disso? Porque tem todas essas assim, contraindicações. Na questão da anticoagulação, se deve principalmente porque é feito um anticoagulante de heparina ou de citrato, né? E eles previnem a coagulação no circuito. Ou seja, imagina, o sangue sai do animal, passa por toda uma máquina que não é pequena, então pensa, né, todo aquele movimento, o sangue coagulando, ele, além de estragar a máquina, ele não vai voltar para o animal. Então, ele voltando para o animal certinho, né? A gente faz como? Com anticoagulantes. E aí, usa-se heparina ou citrato. E é importante frisar que em todos esses casos precisa de uma monitoração muito perfeita, né? Desse tempo de coagulação durante todo o procedimento. E eu vou voltar aqui para falar como que é feita exatamente, né? Hemodiálise, como que se pluga esse animal nessa máquina. Então, ele é feito através de um cateter, né? De duplo lumen na veia jugular. Essa técnica de Seldinger modificada para cateteres temporários ou cirúrgica para permanentes. E aí, como eu disse, na questão da heparina, que também tem cuidados rigorosos para evitar infecções e trombose. Mais para frente, a gente vai falar também sobre essa questão de infecções, né, de situações iatrogênicas que podem vir a ser complicações na hemodiálise. Então, o acesso, entre aspas, ele é simples, porém muito criterioso, né? Se não feito muito bem feito, pode sim trazer grandes complicações para esse animal. A gente precisa levar em consideração também o tamanho do animal. Aqui tem um gato, mas o tempo em que o sangue está ali na máquina pode ser importante, né, para a manutenção desse animal. Então, ele pode chegar numa grande hipotensão, que é outros riscos que a gente tem também. Vamos voltar aqui só porque eu já falei da anticoagulação. Os equipamentos realmente são relativamente básicos, mas aqui eu coloquei uma foto justamente para identificar um animal que está menor, né? Esse animal menor, ele não necessariamente vai ter sangue suficiente ali dentro dele. Será que o que está ali passando por aquele circuito não vai fazer falta? Então, os equipamentos são relativamente poucos, né? A máquina de hemodiálise, que é o dialisador, que é todo um circuito extracorporal, estação de tratamento, como se fosse uma estação de tratamento, né? De água. E o dialisato, que é a solução com eletrólitos, bicarbonato, e sempre vai ser ajustado conforme a necessidade do paciente. Não só a necessidade laboratorial mesmo, como o tamanho do animal e todas as outras questões, se ele tem ou outras comorbidades. Então, aqui um animal pequeno, é importante frisar que pode ser que a hemodiálise seja contraindicada para ele também. Entretanto, trouxe um relato de caso mais à frente que com um animal maior a gente consegue sim ter bons resultados. A prescrição para a hemodiálise, como que ela é feita? Ela é feita basicamente através de exames, né? Laboratoriais em que a gente vai detectar a insuficiência renal, a doença renal crônica, enfim, todas aquelas outras questões. E aí ela é baseada na taxa de redução de ureia e no cálculo de depuração de ureia, né? E o animal o tempo inteiro avaliado, como eu disse, né? Aí a gente faz sessões mais curtas, com fluxo sanguíneo reduzido também, para ver a adaptação desse animal, principalmente evitar a síndrome de desequilíbrio. O que que é a síndrome de desequilíbrio? É não cair tanto a ponto de ficar fazendo falta, né? Essa ureia e creatinina, principalmente. Então, a avaliação é extremamente necessária, do começo ao fim das sessões, e desde a primeira até a última sessão de hemodiálise. Bom, as complicações, como eu disse, a principal é a síndrome de desequilíbrio. E tem também a hipotensão. Então, você imagina um volume pequeno de sangue ali nos vasos, né? Pode gerar uma grande hipotensão.
A outra situação é a coagulação de circuito. Entretanto, a gente usando anticoagulantes é algo interessante de se fazer, então já previne. As infecções no acesso vascular. É o que eu disse sobre a intervenção iatrogênica. Então, esse animal já está, né, injuriado. Então, é preciso que a gente que façamos de forma mais limpa e de forma mais inteligente possível, para que a monitoração seja somente de precaver, né, e não corretiva. Então, o paciente ele fica em constante monitoramento e para evitar as complicações. E como eu disse, as infecções, né, no acesso, é importante demais a gente preservar, então feito com bastante antisepsia, né, com luvas estéreis, ambiente extremamente limpo, usando materiais estéreis o máximo possível. Como todo procedimento, existem complicações e também existem prognósticos. Entretanto, o prognóstico ele vai ter três situações em que ele é mais deve ser levado mais em conta, né? A precocidade da indicação, a gravidade do quadro e a resposta ao tratamento. O que que isso quer dizer? Quanto mais rápido se descobrir a doença e indicar a hemodiálise, maior chance de um sucesso. A gravidade do quadro também, né? Às vezes pode até ter sido precocemente descoberto, mas de repente pode estar assim níveis elevadíssimos. Então pode ser que o prognóstico ele mude de acordo com isso. E a resposta ao tratamento, que também varia de animal para animal, de organismo para organismo, às vezes mesmos animais de mesma raça, mais ou menos mesma idade, vão reagir diferente, assim como acontece com medicação, né? O tratamento com hemodiálise também tem a resposta ao tratamento que pode ou não ser efetivo. Entretanto, o prognóstico, principalmente para a IRA, né, a insuficiência renal aguda, ela pode permitir até a recuperação completa da função renal. Então, é um animal que antes precisava de hemodiálise, que hoje em dia não precisa mais. Então, é um animal que leva uma vida normal, uma vida saudável. E nos animais que têm doença renal crônica, a gente consegue observar uma melhora interessante na qualidade de vida, na estabilidade metabólica e afins. Então, dessa forma, a gente consegue dizer que o prognóstico é um prognóstico interessante, né? Um prognóstico bom, se observar dessas três situações, a precocidade, a gravidade do quadro e a resposta ao tratamento. E aqui eu trouxe um relato, né? Um relato de caso de uma cadela, uma samoyeda de 18 anos, nova, né? 1 ano de idade, que foi atendida em Brasília. E ela passou por uma cirurgia letiva, que foi uma castração. E ocorreu tudo bem durante a castração. Entretanto, após 5 dias, a tutora, né, voltou à clínica onde foi feita essa cirurgia, né, com a queixa de que esse animal apresentava apatia, inapetência, diarreia, vômitos. Era um animal que, né, o samoyedo é um animal que é muito ativo, muito feliz, muito pulante, e estava muito apática. Enfim, né, a equipe veterinária investigou e observou uma desidratação severa, né, níveis elevadíssimos de ureia e de creatinina. Aqui está faltando a palavra ureia. 314 miligramas por decilitro, creatinina, né, de 11,20. E aí, assim, conseguiram chegar, né, à conclusão que se tratava de insuficiência renal aguda. Ela passou por alguma situação ali durante aquela castração, juntamente com a desidratação, que levou ela para uma insuficiência renal. Então, com 5 dias já tinham feito, né, essa observação e aí fizeram o diagnóstico, então foi uma situação precoce. O tratamento foi de hemodiálise, feito com 3 sessões consecutivas. Ele foi realizado com a máquina de hemodiálise e o cateter venoso central inserido na jugular, assim como descrito no consenso. E assim também como descrito no consenso, é feito também essas sessões, né? E cada vez mais devagar. Então, a primeira sessão, por exemplo,
Foi de 40 minutos e já se observou uma redução interessante nos níveis de ureia, de creatinina, e a heparina também foi usada para evitar a coagulação no cateter. Já na segunda sessão, já dobrou, né, esse tempo, mais que dobrou o tempo. Foi a duração de 1 hora e 30 minutos e novamente com redução de níveis tóxicos. Já na terceira sessão, houve uma pequena complicação que observou-se, né, uma queda no hematócrito, de plaquetas, e aí o animal passou por uma transfusão de sangue. E o procedimento durou 2 horas, mas mesmo com a necessidade, né, dessa transfusão, ocorreu tudo bem. E após a sessão também observou mais níveis de ureia e creatinina, continuando baixando. Então, os resultados que se chegou foi uma melhora significativa da função renal, em que o artigo descreveu, né, uma melhora, de que o animal voltou a ficar saudável, voltou a ter uma vida normal. Um animal jovem, né, provavelmente não tinha comorbidade. É um animal que foi também, respondeu muito bem, né? A primeira sessão já viu uma melhora, a segunda também. Então, foi se observando que cada vez mais havia uma melhora de acordo com, com o que era feito. E, principalmente, né, a precocidade no tratamento, que eu acredito que tenha sido a chave para o sucesso desse caso. Como aqui está falando, né, o animal voltou a ficar saudável. Foi um susto, aí você voltou a ficar saudável. E aqui o artigo fala, né, uma discussão de, mais uma vez, como eu falei, da questão do diagnóstico precoce e da eficácia da hemodiálise. Como remover as toxinas, correção dos desequilíbrios eletrolíticos, enfim. Isso demonstra, né, a opção viável para os casos de insuficiência renal aguda em cães, principalmente, mais uma vez, na importância do diagnóstico precoce. Esse animal teve acesso, né, tanto a tutora achou um laboratório que fazia, quanto pôde arcar, com o exame de DSMA, né, que é a dimetilarginina simétrica, e a gasometria, que são, embora sejam exames mais caros, exames mais complexos, né, não é qualquer lugar que faz, são exames extremamente importantes para diagnosticar precocemente uma insuficiência renal. Porque o DSMA, por exemplo, é um exame que detecta com muita precocidade, enquanto a ureia e creatinina, que a gente vai ver lá, uma certa insuficiência, é quando mais de 70% do rim já está comprometido. Então, como a tutora, né, foi todo um caminho, a tutora observou uma inapetência, diarreia, vômitos, enfim, levou para ver o que que era, constataram uma ira, já entraram com um tratamento eficaz, conseguiram, né, graças a esse diagnóstico precoce, uma situação em que o animal ficou saudável. Então, entretanto, o artigo também ressalta alguns dos desafios. Diz quais são eles? O custo, né, elevado, tanto para a equipe veterinária também como para o tutor de arcar com hemodiálise, o treinamento que tem que ser, né, de pessoas é, bem treinadas em nefrologia e em patologia clínica também, né, que basicamente o tempo inteiro está fazendo e lendo esses exames laboratoriais, então é preciso de uma equipe altamente treinada, né? Hoje em dia existem centros de nefrologia veterinária, então, né, interessantíssimo que esses animais sejam assistidos por essas pessoas. E as complicações que podem existir, como a gente falou de hipotensão, de intolerância, né, anticoagulante, ou mesmo a síndrome do desequilíbrio, o que não aconteceu com essa cadelinha, que ela ficou bem. Então, na verdade, tanto o consenso, né, quanto esse relato demonstra como que o animal consegue sim responder bem à hemodiálise, né? E consegue principalmente ter uma vida normal se tendo sucesso. Mas também é importante frisar que mesmo na doença renal crônica, esses animais conseguem ter uma sobrevida maior com a hemodiálise. Então, também é interessante que passe pela hemodiálise, né? O que a gente espera é que tenham custos cada vez menos elevados e acesso, às vezes, mais,
baratos, ou talvez até mesmo gratuitos, para a população de um modo geral, porque infelizmente é, as injúrias renais de um forma geral são bem recorrentes, né? Principalmente em cachorros. Então, eu fico por aqui, eu agradeço. Aqui estão as minhas referências, que foi sobre o petisco, o relato de caso e as considerações, né, o consenso do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia. Eu agradeço pela oportunidade. E é isso. Obrigada.